Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Diz assim a Escritura: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam... Ele usa uma dupla negativa aqui no texto, no original, no grego. Em vez de negar a declaração, o que torna ainda mais forte, ele disse: até que eu veja alguma evidência, até que veja, não vou acreditar em qualquer circunstância. A tendência nossa é de sempre julgarmos a Tomé. E dizemos: mas não é possível. Mas nós devemos lembrar que nós também temos nossos momentos de dúvidas e incredulidades. Tomé, ele aprendeu essa lição aqui uma semana depois de dizer as palavras de dúvida, ou externalizar de forma clara: eu duvido. O local era o mesmo. Mais uma vez os discípulos estão reunidos, e mais uma vez as portas estão fechadas, e mais uma vez o Senhor Jesus se faz presente no meio deles. A única diferença é: Tomé não estava na primeira vez e agora ele está. E de repente Jesus estava ali. As palavras de Jesus são uma resposta. É como se fosse uma dúvida que foi colocada durante uma semana ali diante daqueles que haviam visto o Senhor Jesus, e agora o Senhor Jesus vem como uma resposta àquele eco de dúvida que brotou no coração de um homem, e ele falou a respeito dessa dúvida. E Jesus estava ali, de repente apareceu, e as palavras de Jesus, elas respondem às dúvidas e às angústias daquele homem. Qual era a questão de Tomé? A não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos. E Jesus estende as mãos e diz: vede as minhas mãos. Depois ele diz: se eu colocar o meu dedo no lugar dos pregos, vem aqui, diz o Senhor Jesus, e coloca o dedo no buraco. Se eu não colocar a mão no seu lado, e Jesus diz: vem aqui, chega mais pertinho, coloque a sua mão no meu lado. E finalmente ele diz: eu não vou acreditar. E Jesus diz para ele: não seja incrédulo, mas creia. Seja um crente nesse momento. Seja verdadeiro a sua fé dentro do seu coração. O que a gente percebe é que a certeza que esse homem teve durante 3 anos com o Senhor Jesus, vendo todas as coisas acontecerem como demonstração do poder do Deus encarnado, a morte de Jesus diante dos seus olhos, levou-o a duvidar de que tudo aquilo que ele havia crido havia se tornado uma dúvida. A dúvida deu lugar à certeza. A certeza foi minimizada. E de repente você pode dizer: puxa, nós não temos nenhuma razão para duvidar. Não temos, porque temos experimentado tantas coisas a respeito de Deus na nossa vida, mas basta algo acontecer, nós podemos questionar a respeito de Deus e a eficácia dessa obra. A ressurreição, ela foi um evento assim maravilhoso. É o evento dos eventos. Por que eu digo que é o evento dos eventos? Se nós formos a 1 Coríntios capítulo 15, que trata a respeito da ressurreição,
No verso de número 26, traz uma expressão ali, uma frase, que para nós hoje vai ser muito importante. A frase é: o último inimigo a ser destruído é a morte. A ausência de esperança, a única coisa que pode vencer os nossos inimigos, que geram dúvida no nosso coração, é a morte. Que é consequência da atitude do diabo que nos tenta, da nossa decisão de pecar, da nossa atitude inadequada de aceitar a possibilidade de algo ou alguém levantar uma dúvida a respeito de quem é Deus e da suficiência da graça e do poder dele. Esse negócio é algo muito poderoso e é capaz de mexer com o ser humano na essência nossa. A morte, ela causa dor, ela causa angústia, causa pensamentos, causa ou deveria causar em nós a certeza e não a dúvida, por causa de quem Deus é e o que Ele fez. Mas para Tomé, ele sabia quem Jesus era e sabia o que Jesus estava fazendo, mas ele duvidou. E o que eu e você temos diferente de Tomé? Qual de nós não pode passar por circunstâncias duras da nossa existência que não possa gerar sentimentos como esse? E eu confesso, irmãos, eu tenho encontrado muitos crentes verdadeiros, pessoas que amam ao Senhor Jesus, que vivem para glorificar o Senhor Jesus, que são servos nas mãos de Deus e que passam por momentos de dúvidas, por causa de circunstâncias. Crentes de verdade. Eu jamais diria, no momento daquela dúvida, eu jamais seria capaz de apontar o dedo para essa pessoa e dizer: você é um incrédulo, apesar de estar agindo como um. O texto, ele não afirma que os demais discípulos chegaram para Tomé e disseram: não é possível, Tomé, nós vimos. O texto não fala deles argumentarem, deles questionarem a fé de Tomé, ou a experiência que Tomé teve com o Senhor, como eles também tiveram, que o convenceu a segui-lo. É claro que o Espírito Santo tocou no coração daquele homem. Caso contrário, ele não largaria todas as outras coisas da sua existência e iria atrás de Jesus. Como eu e você. A partir do momento que nós cremos, muitas coisas do passado são quebradas. Muitas crenças, expectativas que nós colocávamos em cima de coisas, de pessoas, de ídolos, de nós mesmos. Deus nos convence com o seu Espírito imediatamente de que nada disso é suficiente, somente Cristo, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Mas apesar disso acontecer, aquele indivíduo foi alguém que tratou como um incrédulo a maior das vitórias, que foi a vitória sobre a morte, que traria para ele a convicção da vida eterna, aquele que venceu a morte. Se você questionasse, você me perguntasse: você acha que Tomé amava Jesus? Eu creio, sinceramente, eu creio que ele amava o Senhor Jesus. Tomé, eu creio que ele demonstrou algo comum nos dias de hoje, algo moderno, contemporâneo. Tudo tem que ser provado por evidências testáveis. Eu quero ver as mãos, os pés, eu quero ver o lado machucado, senão eu não vou acreditar. Nós vivemos num mundo influenciado pelo racionalismo. A minha razão tem que me convencer. E eu esqueço que quem me convence não é a razão que eu tenho, mas é o Espírito que age poderosamente, independente de mim, graciosamente no meu coração. Sempre existiu e sempre existirá aqueles que tratam sua relação com Deus a partir de evidências. Parece que Deus não ama. Vocês estão vendo?
Está acontecendo isso. O Deus que ama não permite isso. O Deus que ama não permite aquilo outro. O Deus que ama não é este. Não é possível. Por quê? Porque eu preciso de provas. E não simplesmente de promessas e esperanças de um Deus. A resposta de Jesus é: olhe, veja e toque. Seu problema é esse. Aconteceu de verdade, Jesus estava dizendo. Eu ressuscitei. Olha aqui, eu tenho um corpo. Você está me reconhecendo. Em Lucas capítulo 24, diz que Jesus sentou e comeu com eles. O que a gente precisa compreender para introduzir tudo isso que a gente está conversando hoje e que nós vamos ter que meditar com muita sensibilidade e verdade para conosco mesmo? A fé é dom de Deus, é Ele quem dá. E não depende de nada, mas de Deus ser Deus. E Ele agir em toda a perfeição como Deus. Algo que é próprio a Ele. E o Senhor Jesus disse: bem-aventurados que não veem e creem. Ok. Deus tenha misericórdia de nós, porque há uma possibilidade da gente sofrer um pouco ao percebermos que perguntas como essa desse homem chamado Tomé é a dúvida que houve também em outros. Às vezes não prestamos muita atenção. Se nós olharmos o capítulo 20 de João, desde o primeiro verso até o verso de número 31, nós vamos ver todo um relato aí da ressurreição de Jesus. E no primeiro verso diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E ela saiu correndo para falar para os outros discípulos. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aí sai Pedro correndo com outro discípulo em direção ao sepulcro. Pedro era mais velho, foi mais devagar. E aquele chegou primeiro, e quando Pedro chega lá, eles veem os lençóis de linho, no verso de número 5. Diz isso. E ele viu, tanto um como outro viu ali os lençóis. O que está acontecendo? Eles não estavam, diz o texto no verso de número 6, compreendendo a escritura que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos. E aí eles voltaram para casa. Maria Madalena permanecia junto à entrada do túmulo, diz o texto, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e ela viu 2 anjos, diz o texto, verso 12, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido posto, um à cabeceira e o outro ao pé. Então eles lhe perguntaram: por que você está chorando, mulher? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, o corpo do meu Senhor. Ela estava pensando ainda no corpo sem vida do seu Senhor. E eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. E Jesus perguntou para a mulher, uma pergunta que já tinha sido feita: por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu: porque era diferente dos anjos. Parecia um homem, como um jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tirasse, se foi o Senhor, o jardineiro, que tirou, fala para mim onde o Senhor pôs. Mas Jesus diz: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. As vendas caíram dos olhos dela, e ela viu o Senhor Jesus.
Eu acho fantástico isso aqui, porque quando nós olhamos isso no texto, nós vemos o Senhor Jesus quebrando coisas que naquela época eram muito caras. Uma questão muito séria é que a resposta de Jesus foi dada antes de qualquer outra pessoa para uma mulher. Para uma mulher. A primeira que compreendeu que aquele ressurreto, aquele indivíduo, aquele homem com corpo, aquele indivíduo completo que estava na frente dela era o seu Senhor. Era Jesus. Naquela época, uma mulher não era usada como testemunha. A mulher não podia ser usada como testemunha na cultura judaica. Somente um homem. Somente um homem. Jesus já tinha feito isso anteriormente, quando em João capítulo 4, ele encontra uma mulher, que é conhecida como mulher samaritana. E ali Jesus está quebrando vários princípios. Primeiro, estava conversando com uma samaritana, e ninguém se envolvia com samaritano. Eles eram tidos como impuros, porque se envolveram com outros povos. Jesus quebra outro, está conversando com uma mulher, e através daquela mulher ela se tornou testemunha. Ela vai para a região onde eles moravam e disse: olha, eu vi o Senhor, vamos lá vê-lo também. Ele me convenceu que ele era o Senhor. Ele falou coisas da minha vida, sem saber quem eu sou. E eu fico pensando como o Senhor quebra dúvidas. Nossa, aquela mulher teve dúvida. Maria Madalena teve dúvida. Aquela mulher de João capítulo 4 teve dúvida. E o Senhor tirou a dúvida de todas elas. Quebrando parâmetros, quebrando coisas humanas e colocando a si mesmo diante das pessoas, diante das suas dúvidas. Deus traz respostas. Muitas vezes nós somos capazes de duvidar, sim. Eu e você somos capazes de duvidar a respeito de Jesus. Mas Ele continua sendo Deus, e Ele traz resposta suficiente para dar a minha certeza de que Ele continua sendo Deus. Cuidado! Porque as angústias nos levam a questionar se Deus está presente, se Deus está agindo, se Ele é suficiente. Oh Senhor, que dor que eu estou vivendo. Deus é suficiente para tratar e continuar sendo Deus e zelar da sua vida e trazer a paz ao seu coração, apesar da angústia, da dúvida. Maria Madalena estava chorando por causa do corpo. E Jesus se apresenta diante dela e diz: não é o corpo. Você está chorando pela coisa errada. Você está olhando para o lugar errado. Você está percebendo coisas de maneira parcial. Você esqueceu do que eu falei. Terceiro dia eu vou reconstruir o templo. Eu acho isso fantástico. Uma outra coisa que a gente vê, se nós formos lá em Lucas capítulo 24, um texto muito interessante também, que trata a respeito disso, da ressurreição do Senhor Jesus, e eu convido vocês a irem lá. A gente encontra ali os discípulos no caminho de Emaús. Lembram disso? Aqui Jesus há ressuscitado. E diz o texto que naquele dia 2 discípulos estavam indo para uma aldeia, verso 13, chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. O que será que impedia-os de reconhecer? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, não gostaram da pergunta daquele. Quem que é esse fazendo essa pergunta?
Eles estavam falando a respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus, ele estava ali ouvindo, e o indivíduo chegou para eles e disse: eu não estou entendendo que conversa é essa. Jesus sabia muito bem. E eles ficaram chateados, não é possível. Você vive na nossa região e não ouviu falar, não está sabendo do que aconteceu? Aquilo que aconteceu, verso 19, com o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não está sabendo? Estão contando historinha para o Senhor Jesus. Seus olhos, eles estavam tão preocupados com a morte, com a circunstância, com a dúvida do seu coração, que eles não conseguiram ver Jesus como Deus. Obrigado, querido. Diante deles. O verso 21 é um texto que angustia o coração da gente. Olha só o que diz o texto. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Eles duvidaram, eles estavam duvidando, depois de ter andado com o Senhor Jesus, depois de ter visto tudo, e o Senhor Jesus ter falado todas aquelas palavras de profecia verdadeiras. Diz o texto, nós esperávamos que fosse Ele. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a retidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então, Jesus lhes disse: olha, aqui nós estamos na segunda fase da história. A primeira mulher, a mulher viu, chegou e disse: olha, eu vi anjos e vi o Senhor Jesus ressurreto. Mas como os outros não viram, continua a dúvida. Pensamos que ele era, mas não é. Foram mulheres que disseram: não podem testemunhar. Verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Essa foi a resposta de Jesus. E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles, eles viram algo familiar, né? Quando o Senhor Jesus, na última ceia, parte o pão e distribui a eles, então os olhos deles, verso 31, se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desaparecera da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Queridos, é a dúvida. E mais uma vez, o Senhor está tratando a dúvida dos seus discípulos no caminho de Emaús.
O texto no verso 25 a 27 diz que o Senhor Jesus os ensinava de novo, a respeito do Messias Redentor. E era isso que fazia o coração deles arder. O Evangelho, a palavra de Deus, que contém as promessas de Deus, elas são respostas a ponto de fazer o nosso coração arder. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Queridos, Deus traz resposta às nossas dúvidas a respeito dEle, da soberania dEle, do amor dEle para conosco, da redenção que há nele e todas as outras coisas que podem ser dúvidas dentro de nós, mesmo crendo, fazendo-nos voltar às Escrituras. Você tem dúvida, angústias em algum momento? A certeza pode voltar. Plena convicção, através da palavra. Jesus não deu um novo evangelho para eles. Jesus não deu uma nova mensagem para eles. Jesus não lhes ensinou coisa diferente do que já havia ensinado para eles. Todas as coisas que eles ouviram lá atrás, o Senhor Jesus trouxe para eles. Não foi nada de novo. E isso ardia no coração deles. Quantas vezes a gente encontra irmãos angustiados e entristecidos, e eles são sinceros, eles dizem: meu irmão, esse momento está sendo muito duro. Por que Deus não fez coisa diferente? Se Ele me ama, por que Ele fez isso? São pessoas sinceras, eles falam da fé, mas falam da dúvida também. A ferramenta que nós temos, amados, para tratar a dúvida é a palavra. Não se afaste da palavra de Deus nos momentos da angústia e das possíveis dúvidas dentro do seu coração. O Senhor usa a sua palavra. E Ele mostra como cada uma das coisas da sua palavra são exatamente o que Ele disse. E as suas promessas, as suas profecias se cumprem. E eu preciso acreditar. E é assim que Deus trata a dúvida e tira-nos da dúvida para a certeza. Mas enquanto estamos angustiados, muitas vezes nós estamos da certeza para a dúvida. Como Deus inverte isso? Com a palavra. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é o convencimento humano que nos convence a respeito do Senhor Jesus. É o Senhor, quando fala ao nosso coração, através da sua palavra. E aí o Senhor Jesus vem e aparece para Tomé. Aparece para Tomé. Olha, eu não criei porque eu não vi. Já havia evidências, já havia situações, já havia, pessoas que como ele haviam sido convencidos pelo amor de Deus, visto, demonstrado no poder dele, foram agora tirados da dúvida por causa da presença de Deus diante deles, fazendo diferença na vida deles, confirmando as palavras dele. Jesus apareceu a Tomé. Tomé, ele demonstra uma incredulidade por não ter visto. E esse comportamento, eu já disse agora mesmo, é algo comum nos dias de hoje. Tudo tem que ser provado, evidências testáveis. Há um tempo atrás, uma senhora
preocupada com as suas filhas, disse que estava procurando um lugar onde as filhas pudessem ver a Deus. Eu disse, onde você está procurando? Ela disse, estou indo em igrejas, procurando igrejas onde minhas filhas possam ver a Deus. Eu disse, você já achou alguma? Ela disse, achei. Mas eu não sei como fazê-las ver. Eu disse, lá eles têm uma linguagem jovem, eles têm uma abordagem contemporânea, as paredes são pretas, as luzes são maravilhosas, a música cantada com muita alegria, os jovens se extravasam e pulam, e ali a gente percebe, a gente sente, a gente vê a presença de Deus. E ela diz, eu consigo, mas as minhas filhas nem nesse lugar estão vendo Jesus. E ela veio me perguntar o que estava acontecendo, o que ela tinha que fazer. As pessoas estão querendo mostrar o Senhor Jesus. Ninguém tem os olhos abertos, a não ser quando contemplam a Cristo através da fé. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que entender que o Senhor Jesus, ele se apresenta diante daquele que precisa crer. E nos momentos em que a dúvida surge, o Senhor Jesus vem de novo e diz, epa, peraí carinha, eu estou aqui. Abre seus olhos. Eu estou aqui. Só que os olhos que Deus quer que nós vejamos, não são os olhos esses aqui. Porque o Senhor Jesus diz para Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu, mas viu. Aquele que não viu, mas creu. Certamente porque viu. Espiritualmente viu. Espiritualmente sentiu. Espiritualmente comungou com o Senhor Jesus. Desfrutou da presença do Espírito que traz paz, consolo, alegria, expectativa, esperança. E tudo aquilo que as pessoas andam buscando por aí. Mas estão buscando em igrejas, estão buscando em pessoas, estão buscando em pregadores, estão buscando em coisas humanas, estão buscando no seu raciocínio, no racionalismo, estão buscando em tantas coisas. O Senhor Jesus diz, olha, a dúvida que traz tristeza só pode ser transformada em alegria. Através da contemplação de Cristo, da fé. É através dos olhos da fé que nós vemos a Cristo. O texto de João capítulo 21, se você voltar lá para o texto de capítulo 21. A partir do verso 1, o texto diz, Jesus aparece a 7 discípulos. E aí o texto vai contando. E o texto vai nos mostrar o Senhor Jesus fazendo isso com um propósito. Deus tem um propósito. O Senhor Jesus teve um propósito de ficar 3 dias morto. E depois aparecer vivo, ressuscitado. Aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus, elas tinham que não só ver o Senhor Jesus e se alegrar e ter a sua dúvida lançado luz sobre elas e virado em certeza, mas Deus tem um propósito nisso. Por que Deus permite situações de dúvida no nosso coração? Só para a gente ter dúvida? Claro que não. Mas para que a gente possa ser instrumento nas mãos dele e falar com mais convicção ainda para as outras pessoas de quem é o verdadeiro Deus. O propósito de Deus na sua vida é usá-lo como testemunha viva dele.
O texto aqui diz que havia alguns discípulos, e eles têm uma profissão comum. Qual é a profissão? São pescadores, ali em Tiberíades. Tiberíades eu tive a oportunidade de conhecer, é uma cidade que fica à margem do Mar da Galileia, que é o Lago da Galileia. E ali, a profissão daquela época, e ainda tem lá, eram de pescadores, que pegavam peixes ali do Mar da Galileia. Eu comi o peixe daquele lugar, cheio de coisas lá, de espinhos. De espinhas, né? E ali naquela situação, aqueles indivíduos, eles estão vivendo uma situação. Qual é a situação mesmo? Pescaram, mas não tinha peixe. Não acharam peixe de jeito nenhum. E aí eles estão voltando depois de uma noite, tendo jogado a rede e não conseguido nada, e era o horário melhor, e agora o Senhor chega para eles e diz: olha, joguem a rede à direita do barco, e vocês vão achar. Verso 6 do capítulo 21. Essas foram as palavras dele. Jesus estava dentro do barco com eles? Estava lá fora. Disse: oh, não desembarquem não. Fica aí ainda. Ó, joga do lado direito. E diz o texto que eles fizeram. E não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O verso 7 diz: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Não foram eles que pregaram. E também havia pão, e Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Eles contaram 153, não é mais ou menos isso, eram 153 peixes. Se fosse mais ou menos, eu falei, mais ou menos uns 150 peixes. Eu acho interessante isso. No inglês existe uma expressão que quando a gente quer ser evidente, nós não podemos falar a respeito disso. Tinha aproximadamente 150 peixes. Você fala uma coisa. Agora, quando você dá um número exato, você não pode dizer about. Mais ou menos. Tinha 153 peixes. Aí Jesus chega e diz: olha só o que Jesus disse para eles: venham comer. Foram as palavras de Jesus. Ele falou: primeiro, jogue do lado direito, tragam os peixes que vocês pescaram, venham comer. E o texto diz no verso 12: nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Mas o que aconteceu? Jesus veio, pegou o pão e deu. Desculpem. Eles depois fez a mesma coisa com o peixe, e essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu:
O Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais novo, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Acho muito interessante porque o Senhor Jesus, nas oportunidades todas que nós estamos lendo, encontrou discípulos com dúvidas. Pedro havia sido preparado pelo Senhor Jesus e os demais discípulos para fazerem o quê? Pedro era pescador, tinha largado a pescaria e junto com eles, aqueles seus amigos, parentes, e ele deixou de fazer aquilo, não é? Não foi isso que aconteceu? Largaram tudo para trás e foram atrás do Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus morre, já havia evidência da sua ressurreição, ele já havia aparecido para eles. Aqui o texto diz que por 3 vezes já havia testemunho da sua ressurreição. E o que Deus havia colocado para eles fazerem? Pregar o evangelho. Testemunhar aquele que traz a certeza, que pode encobrir a dúvida, que pode trazer esperança onde existe incertezas, que pode trazer alegria onde existe tristeza, que pode trazer paz onde existe aflição. O Deus que tira o indivíduo da dúvida, vai pregar, vai testemunhar do Deus que veio, fez a obra perfeita, ressuscitou para que vocês tenham salvação. Pedro fez isso? Fez nada. Foi pescar de novo. Voltou à vida normal dele. É interessante, né? Em alguns momentos da nossa existência, como cristãos, a gente volta a uma vida anterior, como se não tivéssemos todas as convicções, aquelas que Deus já havia dado. Eu sou crente, eu creio no Senhor Jesus, mas estou vivendo uma vida cristã, como o mineiro diz, michuruca. Não estou vivendo como um servo nas mãos do Senhor, que serve ao Senhor com toda a minha existência, com toda a minha energia, com prioridade na minha existência. Eu comecei de novo a colocar Deus em outro lugar e não na essência da minha existência e da minha agenda. Todas aquelas coisas que eram importantes para mim foram colocadas na frente de novo. Meu trabalho, a minha vida física, emocional. E eu esqueço que Deus não pode sair do lugar de centro. E aí eu vivo como aquele que crê, mas que vive como se dependesse ainda muitas coisas de mim. E eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não como. E eu esqueço que o Senhor dá tudo o que nós temos enquanto nós dormimos. E aí eu começo a montar o esquema de novo da minha autossuficiência. Eu preguei sobre isso há 4 mensagens atrás. Como a autossuficiência nos afasta de depender de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui, irmãos. Com homens e mulheres que haviam experimentado de um privilégio que só eles experimentaram, de ver o Senhor Jesus a vivo e a cores, puderam tocar no Senhor Jesus, puderam conversar, puderam ouvir, puderam comer com o Senhor Jesus, puderam beber, puderam ver o Senhor Jesus agindo como Deus. Haviam convicções e coisas que geravam neles dúvidas. O nosso coração não ardia enquanto ele falava? Olha, estamos andando aqui no caminho de Emaús, pensávamos que ele era
era quem nós pensávamos ser o Redentor. Quem nós somos? Crentes que verdadeiramente creem apesar de circunstâncias gerarem dúvidas de quem Deus é e da soberania que Ele tem, e do cuidado e do amor e do zelo que Ele tem para conosco, e de tudo mais. Será que as circunstâncias são capazes de gerar em mim uma vida não tendo Deus como meu primeiro amor? Cuidado. Não queira passar por essa vergonha de ter Deus voltando e dizendo: ei, vai ser pescador de homens. Você é pescador, mas tem algo mais importante para você. Se no que você faz, você não é pescador de homens, não adianta, vai ser pescador de homens. Apacenta minhas ovelhas. Eu te preparei para isso. Cristo nos salvou para que nós fôssemos testemunhas de quem Ele é. E quando existem situações difíceis na vida do cristão, que podem gerar até mesmo dúvidas, angústias profundas, Deus também permite essas coisas, não para que a gente deixe de viver ou testemunhar a respeito de quem Deus é, mas essas tribulações todas é para que nós possamos experimentar do amor excelso do Senhor nos sustentando, e no momento da angústia eu possa dizer diante de alguém que me questiona, como aqueles amigos de Jó: como pode você? E essa fidelidade sua? E esse Deus seu não cuida do você, não? E o mundo faz isso. E se nós facilitarmos, eles vão fazer mais ainda e vão montar em cima da cabeça da gente. Esse é o momento de fazer como Jó fez. Vocês não são meus amigos. E Jó traz o grande testemunho dele, depois de ter passado com angústias no coração, possibilidades de dúvidas dentro da sua alma, e foi o maior momento de angústia de Jó. Se você ler o livro de Jó, você vai ver, é quando ele se sente distante, mas Deus o aproxima, e aí ele diz: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha, de novo a gente encontra na Escritura o Senhor se apresentando diante dos seus servos. Jó viu a Deus assim? Foi assim? Não. Ele viu através do que Deus era e de como Deus age, e Deus sustentando apesar das doenças na pele, apesar do luto grandioso, através da perda de todas as riquezas, de tudo aquilo que poderia dar para ele segurança. Mas em tudo aquilo Deus esteve ao seu lado, e agora ele diz: eu vejo. Não é à toa que a Escritura mostra essas sequências todas, tanto nos Evangelhos, quanto no 1 Coríntios a gente encontra lá. E o Senhor Jesus apareceu para esses, para aqueles, depois para quase 500. Para quê? A dúvida, a angústia que eles tiveram foi à toa? Não, para que, tendo tudo resolvido diante deles, através daquilo que Deus é e que continua fazendo, eles pudessem dizer: olha, eu estou assim, mas eu sei quem é meu Deus. Ele continua vivo. Ele venceu o maior dos inimigos, a morte, para que eu tivesse esperança da vida também. E aí a dúvida se transformou em certeza. Apertem os cintos, porque momentos que podem gerar dúvidas podem acontecer na vida de todos nós, como aconteceu com Tomé, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Mas graças a Deus, a nossa vida e as promessas de Deus não são mantidas em nós, porque nós somos
espetaculares. Mas porque Deus vem e nos convence, e nos sustenta, e nos faz perseverar. Mas pelo amor de Deus, não seja um crente que Deus mostra o tempo inteiro quem Ele é para você, e você fica o tempo inteiro vivendo como um cristão meia boca. Não seja como um cristão que não está no meio do mundo para fazer diferença. Porque o que Deus mandou nós fazermos não é voltar para dentro do barco para pescar, mas é ir fazer aquilo que Deus deseja que façamos em seu nome, sermos testemunhas de quem Ele é. Então saia da dúvida, da angústia, da tristeza e parta para glorificar a Deus, apesar das dúvidas e angústias do coração, porque você sabe exatamente quem Deus é, apesar de você ser quem você é. Nós precisamos começar a olhar as nossas desventuras, as dores da nossa alma e do nosso coração, como um propósito de Deus. Mas em momento algum Ele quer a minha descrença. Em momento algum Ele quer me jogar no inferno. O que Deus quer é me resgatar e gerar em mim um verdadeiro louvor e produzir em mim uma vida cristã mais amadurecida. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que em cada situação eu possa me lembrar das promessas que Ele fez. E Ele disse: depois de 3 dias eu vou reconstruir. Calma. Eu tenho tudo sobre o meu poder. E a minha soberania. E a minha direção. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, a Tua obra é tão perfeita, Senhor. Todos os detalhes foram sabiamente feitas, projetadas e acontecem na história. Mesmo que não compreendamos, o Senhor continua sendo Deus de todas as coisas, Senhor e Rei sobre todas as coisas. Oh Deus, mantenha os nossos olhos em Ti, para que nós não estejamos como o povo do Senhor, lá em Crônicas, capítulo 20, tão preocupados com os povos que vinham contra eles. Mas o seu servo, na oração, diz: Senhor, apesar deles estarem vindo, os nossos olhos estão postos em Ti. É assim que nós queremos viver, Senhor. As lutas são verdadeiras. Aqueles que vêm contra a fé e o ministério da vida cristã são verdadeiros. Mas a nossa alegria está na convicção que o Senhor nos dá, que é maior do que as dúvidas que o mundo pode gerar, que o nosso coração pode gerar e que até o diabo pode querer gerar em nós. Faça de nós perseverantes na fé, Pai, dependentes a cada momento da Tua graça e capazes de, no meio das desventuras, dizer: o Senhor continua sendo o Senhor da minha história e Ele tem o melhor para mim. Coloque esse testemunho nos nossos lábios, como o Senhor colocou, ó Deus, com Teu Espírito, esse testemunho na vida do apóstolo Paulo. E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E gere em nós, não dúvida, mas certezas. E que possamos viver assim, honrando o Teu nome e glorificando o Teu santo nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o Seu rosto. E nos dê sempre da Sua maravilhosa paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do Seu Santo Espírito,
para que sejamos suas testemunhas onde estivermos.